Aconteceu, agora já passou. Tá arrependido? Não. Como que você conheceu essas pessoas aí que você acabou cometendo crime? Eu conheci no dia do crime mesmo. Como é o nome da segunda? Letícia. Letícia. Você conhecia ela? Não. Não. E por que você matou ela se você não conhecia ela? Eu fui conversando com ela. Eu achei que ela merecia morrer. Por que ela merecia morrer? Porque ela tinha mais de 3 parceiros. Aí depois teve outra menina. Porque ela tinha mais de 15 parceiros. Você sente prazer em matar? Sentia. Que castigo você acha que você merece? Nenhum. Nenhum. Você acha que não merece castigo? Não. Você fez um bem pra humanidade? Claro. Em 2008, o Brasil ficou chocado com uma série de crimes brutais em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso do Sul. 3 pessoas foram encontradas mortas em posições perturbadoras, como se tivessem sido crucificadas no chão. O responsável? Um adolescente de apenas 16 anos que acreditava estar cumprindo uma missão divina. Este é o caso de Jonathan Rocha de Araújo Celestino, o jovem que ficou conhecido como o Maníaco da Cruz. Rio Brilhante é uma cidade com cerca de 28 mil habitantes. Ela era considerada tranquila e acolhedora. A violência era quase rara. Os crimes, em geral, não passavam de pequenos furtos. Mas no ano de 2008, essa calmaria foi quebrada por um pesadelo inesperado que mudaria para sempre a rotina da cidade. Jonathan Rocha de Araújo Celestino nasceu em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, no dia 5 de janeiro de 1992. Era filho mais velho de uma família simples e trabalhadora, de costumes tradicionais. Jonathan cresceu em um lar considerado rígido em termos de disciplina e valores, o que pode ter influenciado seu senso moral extremado. Com os pais, a relação era de respeito, mas também marcada por distanciamento. Ele não era um jovem carinhoso ou muito comunicativo dentro de casa. Familiares relatavam que ele passava longos períodos em silêncio e que parecia viver em um mundo próprio, muitas vezes alheio ao que acontecia ao redor. Desde pequeno, Jonathan chamava atenção para o seu comportamento introspectivo e reservado. Enquanto outras crianças gostavam de brincar em grupo, ele preferia ficar sozinho. Jonathan desde muito cedo demonstrou fascínio pela morte, e esse é um interesse muito comum entre assassinos em série, que geralmente experimentam esse contato com a morte via animais domésticos, como gatos e cachorros. A tortura, morte e exploração do corpo parece trazer algum tipo de prazer, e muitas vezes acaba se misturando ao prazer sexual. Parafilias geralmente são exibidas por esses indivíduos que passam a buscar satisfação em práticas íntimas ou incomuns, e por vezes criminosas. Jonathan era descrito como um menino quieto, misterioso e de olhar fixo, o que incomodava algumas pessoas. Na adolescência, essa característica se acentuou. A solidão deixou apenas de ser um traço e se transformou em sua marca pessoal. Ele se isolava dos demais e não se interessava por atividades típicas da idade, como esportes, festas ou namoro. No ambiente escolar, Jonathan era um aluno de bom desempenho acadêmico, principalmente em matérias de leitura, história e religião. Professores relatavam que ele tinha facilidade de aprendizado, mas que mostrava desinteresse pelo convívio social. Com colegas, a relação era fria e poucos lembram de ter visto Jonathan sorrir ou se divertir em grupo. Ele era conhecido como aquele garoto estranho que não se misturava. Alguns relatos dizem que ele tinha uma postura julgadora, apontando comportamentos que considerava imorais, que gerava certo incômodo e afastamento dos outros jovens. O que mais marcava Jonathan era sua fascinação pelo religioso e pelo espiritual. Lia a Bíblia com frequência e interpretava suas passagens de forma literal. Ele acreditava ter uma missão ligada à moralidade, julgando o que é certo e errado. Demonstrava grande fascínio pelos símbolos cristãos e passava horas refletindo sobre temas como pecado, punição e salvação da alma. O ponto curioso, citado por conhecidos, é que ele gostava de passar tempo em cemitérios. Ele ia até lá sozinho e ficava lá sentado, próximos aos túmulos, em silêncio. Segundo os relatos, dizia que era um lugar de paz e reflexão. Esse hábito chamava a atenção dos moradores da cidade, que via nisso um traço de sua personalidade enigmática. Todo esse interesse e fascínio pela morte refletiu na forma de como o jovem contribuiu à própria imagem, o que não é tão comum para serial killers. Esse era um visual muito chamativo e agressivo, que fazia ele se destacar das demais pessoas
pessoas, um caminho diferente dos assassinos em séries convencionais, que optam por se disfarçar em meio à sociedade, tornando-se mais invisível possível. Se vestindo dessa forma enquanto perambulava por cemitérios não é um comportamento visto com frequência, e isso faria com que pessoas lembrassem dele em algum momento. E já deixo um aviso aqui que roupas pretas e maquiagem forte não qualificam uma pessoa como um criminoso. Muitos adultos saudáveis que nunca cometeram crime algum se vestem de forma por identificação, seja por influência de estilo musical, crença ou por diversos outros motivos diferentes. Jonathan era um sujeito incomum e foram suas ações que transformaram ele em um criminoso e nada mais. Jonathan era praticamente sem amigos, seu comportamento introspectivo e moralista o afastava das pessoas. Colegas dizem que ele parecia se colocar em uma posição de superioridade, como se tivesse uma visão mais pura da vida. Essa postura, somada ao hábito de frequentar cemitérios e ao gosto por se isolar, fez dele uma figura que gerava curiosidade e desconfiança ao mesmo tempo. Jonathan, anos mais tarde, foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial ou perturbação da personalidade antissocial, comumente referindo como psicopatia e caracterizado pelo comportamento impossível do indivíduo afetado, desprezo por normas sociais e indiferença ou desrespeitos pelos direitos e pelos sentimentos dos outros. Frequentemente, o indivíduo demonstra também baixa consciência ou sentimento de moral associado a um histórico de problemas legais e comportamento agressivo ou impulsivo. Jonathan, então, com 17 anos, começa a demonstrar de forma mais explícita sua visão fanática e moralista sobre religião e pecado. Costumava falar sobre a purificação e tinha hábitos estranhos como passar tempo em cemitério. Nesse período, amadureceu a ideia de cumprir o que acreditava ser uma missão divina. Sua primeira vítima foi Catalino Gardena, de 33 anos. Ele era vizinho do serial killer. De alguma forma, Jonathan convenceu a segui-lo para um local isolado, não muito longe dali. Chegando no local, Jonathan revelou uma faca, rendendo Catalino. Em seguida, o assassino começou a realizar uma série de perguntas, como se fosse uma entrevista. Essas perguntas que tinham como foco principal a religião e a sexualidade. Aquele interrogatório, que chegava a demorar mais de uma hora, serviria para o criminoso fazer seu julgamento. Catalino respondeu que acreditava em Deus e admitiu ser alcoólatra e homossexual. Respostas essas que foram extremamente normais, mas aos olhos de Jonathan, Catalino simbolizava o pecado. Com um único golpe, ele perfurou o peito do homem, atingindo seu coração, e com um saco de lixo, Catalino foi sufocado e acabou falecendo no local. Com a mesma faca, Jonathan escreveu no peito de sua vítima. Algumas fontes dizem que o que ele escreveu no peito foi inferno. Após isso, o criminoso posicionou o corpo de Catalino no chão em formato de cruz, com os braços abertos e os pés cruzados. Segundo o assassino, ele colocava suas vítimas dessa forma, pois elas acreditavam em Deus. No dia seguinte, o corpo de Catalino Gardena foi encontrado num terreno baldio, sem camisa e posicionado em forma de cruz. O que parecia pela primeira vista um crime isolado, logo se revelaria o início de uma sequência macabra que mergulhou Rio Brilhante no medo. A segunda vítima de Jonathan foi Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos. Ela tinha saído no dia 23 à noite para poder se encontrar com alguns amigos, mas infelizmente no meio do caminho ela acabou se encontrando com um criminoso que a rendeu com uma faca. Letícia foi levada até o cemitério de São Cristóvão. Ao chegar no local, o criminoso deu início à sua série de perguntas. Segundo Jonathan, Letícia era homossexual e já tinha realizado atos íntimos. Aos olhos do criminoso, ela representava o pecado juvenil. Com um saco de lixo, Jonathan asfixiou Letícia até a morte. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado nu, posicionado de forma de cruz, sobre um túmulo daquele cemitério. A polícia já trabalhava com a hipótese de estar correndo atrás de um suposto serial killer, pois ambos crimes eram iguais e o modus operandi de Jonathan Celestino já estava montado. Com isso, a mídia precisava de um nome para chamar o assassino, e com isso, ela atribuiu o nome com que ele ficaria conhecido, o Maníaco da Cruz. Diferente de outros criminosos como ele, não havia um perfil certo de vítimas, eles as escolhiam por oportunidade, enquanto o filtro de outros assassinos em série se baseiam em características físicas. Jonathan baseava seu filtro no interrogatório, o que criava uma certa complicação em seu modus operandi, já que a vítima precisava ser rendida primeiro para assim passasse pelo seu filtro. Como qualquer outro serial killer, Jonathan levava com ele itens das vítimas para guardá-los como medalhas, uma prática comum entre esses tipos de criminosos que usam esses pertences como uma forma de reviver seus crimes cometidos. No dia 25 de setembro de 2008, duas adolescentes saíram de casa e foram
foram para um show que estava sendo realizado em comemoração do aniversário da cidade. Uma dessas jovens era Carla, de 17 anos. Em determinado momento da festa, ela decidiu ir embora e ligou para sua mãe pedindo para que buscasse, mas seu celular estava sem crédito. Então ela se dirigiu até um orelhão e efetuou a ligação para sua mãe, que logo em seguida tentou chamar um táxi para ir buscar a filha, mas acabou não conseguindo. Então ela pediu para um vizinho buscar sua filha de carro. Ao encerrar a ligação, Carla foi abordada por Jonathan. Ameaçada por uma faca, a jovem foi para uma casa em construção. Mantendo a calma, ela respondeu todas as perguntas do criminoso, sempre respondendo o que ele queria ouvir. Diferente das outras vítimas, Carla tentou estabelecer uma conversa normal, ao invés de simplesmente responder uma pergunta atrás da outra. Ela disse que acreditava em Deus, que era virgem e que nunca teve um namorado. Então, a jovem tentou devolver as perguntas ao criminoso, fingindo interesse no rapaz. Em meio ao interrogatório, o telefone de Carla tocou e o criminoso permitiu que Carla atendesse, com a condição que ficasse num viva voz. No telefone, era a mãe da garota que estava ligando para saber se ela estava bem. Mesmo dizendo que sim, a mãe percebeu que havia algo de errado e disse que mandou seu irmão mais velho ir buscá-la. Jonathan ficou mais de 2 horas interrogando Carla. Então, ele disse a seguinte frase: "Você é realmente ingênua. Saí para matar uma vadia e encontrei você." Carla não se encaixava em seu perfil, então o criminoso liberou a garota, permitindo que Carla vivesse. Essa jovem demonstrou um controle emocional incomum e graças a isso, ela conseguiu passar pelo interrogatório de Jonathan. Ao caminharem pela rua, o criminoso ameaçou a jovem para que ela não contasse o que aconteceu para ninguém, inclusive para a polícia. Carla concordou e conseguiu fugir. A moça não contou o ocorrido de imediato, mas falaria para sua mãe dias depois, talvez por medo do criminoso. A família não compareceu à delegacia, comprometendo a velocidade da investigação. Muitos podem julgar a família, mas só Carla sabe como foi ficar na mira da faca do criminoso por mais de 2 horas. No dia 7 de outubro daquele mesmo ano, Gleice Kelly da Silva, de apenas 13 anos, foi encontrada já sem vida em uma casa em construção. Ela foi morta por asfixia e ao redor de seu corpo foram encontrados desenhos de cruzes e um bilhete com letras soltas que, ao juntar, formavam a palavra inferno. Com mais de 3 vítimas, a população começou a pressionar a polícia para que achassem e que prendesse logo o autor desses crimes. Os investigadores trabalhavam dia e noite sem descanso algum, até que a primeira pista foi encontrada vasculhando o perfil das vítimas pela internet. A rede social mais utilizada na época era o Orkut. No perfil de Gleice havia vários scripts que seriam recados ou comentários de vários amigos e familiares da jovem. Porém, no meio desses recados, um se destacava mais, um perfil chamado Dog Hell 666 ou Cachorro do Inferno 666. O perfil comentou num post da garota: "Mortos não recebem scripts, seus doentes." Os investigadores acharam aquele perfil suspeito. Por mais que eles não tivessem um nome, eles conseguiram um número de telefone que foi adicionado na criação da conta. No perfil do suspeito foram encontradas diversas fotos dele em cemitério. Seu perfil no Orkut participava de várias comunidades e muitas delas tinham nomes vinculados à morte e a cemitérios. Mesmo que Jonathan tenha se tornado uma pessoa de interesse, os investigadores não tinham provas para prendê-lo. Então resolveram quebrar o sigilo telefônico de Gleice. Encontraram algo estranho. O celular da última vítima não foi encontrado na cena do crime. Os dados indicavam que o serial killer havia levado. Os investigadores perceberam que após a morte da jovem, o telefone dela recebeu inúmeras ligações do mesmo número. Número esse que era o mesmo encontrado na conta do Orkut investigada. O motivo por que Jonathan fez essa ligação até hoje é desconhecida. Com isso, os investigadores conseguiram o endereço da residência do criminoso e partiram para lá. No dia 9 de outubro de 2008, aproximadamente às 2 horas da manhã, a polícia bateu na porta da casa do criminoso. Jonathan Celestino estava preso e agora era ele que responderia ao interrogatório. A polícia conseguiu um mandado para a casa do serial killer e em seu quarto foram encontradas diversas revistas com conteúdo adulto, jornais com as notícias do maníaco da cruz e um canivete ainda sujo de sangue, uma faca e roupas e itens de suas vítimas. Também foram encontrados luvas que o criminoso utilizava desde os interrogatórios até o manuseio dos corpos das vítimas. Os peritos, ao analisarem o sangue no canivete, confirmaram que era da primeira vítima, Catalino Gardena, e assim conseguiram conectar Jonathan a todos os homicídios. Foi encontrado um pedaço de papel com anotações sobre o fim de cada vítima, com exceção de uma. A última coisa encontrada na casa do criminoso foi um pôster de Francisco de Assis Pereira, conhecido também como o maníaco do parque. Em seu interrogatório, Jonathan confessou os assassinatos, e assim que saiu a notícia que o maníaco da cruz havia sido preso, Carla foi até a delegacia com sua mãe para ajudar no caso.
caso, foi descoberto que mais de 5 jovens sabiam sobre os assassinatos. Eles foram investigados, porém, parece que não tinham participação nenhuma com o crime. Jonathan Celestino foi condenado pelos homicídios de 3 pessoas em 2008, porém, na época dos crimes, ele tinha apenas 16 anos. De acordo com a legislação brasileira, adolescentes infratores devem cumprir medidas socioeducativas até completarem 21 anos. Então, Jonathan foi recolhido a uma instituição, e como muitos outros assassinos em série, Jonathan apresentou bom comportamento na instituição. Em dezembro daquele mesmo ano, ele sofreu uma agressão na cabeça por conta de outro interno. Ele foi socorrido e conseguiu sobreviver, levando 7 pontos na cabeça. Foi nessa época que Jonathan foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Alguns especialistas também apontaram para traços de esquizofrenia, mas ele nunca foi diagnosticado com essa condição. Por Jonathan ser menor de idade na época de seus crimes, ele deveria ter sido liberado em 2011, mas foram feitas novas avaliações e foi determinado que ele não está apto a conviver em sociedade. Em março de 2013, Jonathan fugiu da instituição no meio da madrugada, arrebentando a janela do alojamento, e dali ele foi em direção ao Paraguai. No dia 29 de abril em 2013, Jonathan foi recapturado em um hotel no Paraguai. Com ele, foi encontrado novas anotações, e desta vez estavam mais agressivas. Um texto onde havia palavras de ódio por todas as religiões, e em específico ao cristianismo. O criminoso não foi conectado a nenhum outro homicídio nesse período que ficou foragido. Porém, foi descoberto que ele trocava mensagens com uma menor de idade. Nessas mensagens, ele tentava marcar um encontro entre os dois. Jonathan e sua defesa alegam que ele não tem mais vontade de matar. O mesmo homem que, quando fugiu, escreveu palavras de ódio contra pessoas de uma religião inteira. Com toda certeza, Jonathan, se estivesse solto nos dias de hoje, voltaria a realizar seus interrogatórios. Pessoas como ele nunca mudam. No dia 21 de setembro de 2015, ele foi encontrado nu, depois de um suposto surto, em que ele agrediu com um cabo de vassoura um agente, acertando ele diretamente na cabeça. Em 30 de setembro, ele foi amarrado e amordaçado por apresentar comportamento estranho e perigoso. Nessa mesma época, ele também fez greve de fome e se negou a tomar os remédios necessários, e por conta disso, teve que ser levado ao hospital. Em agosto de 2016, após um banho de sol, Jonathan se recusou a voltar para sua cela. Armado com um garfo, ele desafiou um agente, falando que não voltaria para lá. Ele foi controlado por 3 policiais e desarmado. O maníaco da cruz, como ficou conhecido, semeou tristeza, dor e brutalidade nos corações dos familiares de suas vítimas. E chega a ser cômico ele querer fazer greve de fome por não concordar com as regras impostas pelo Estado, sendo que ele assassinava suas vítimas por não concordar com as dele. Hoje, aos 33 anos de idade, Jonathan Celestino encontra-se preso e isolado na ala psiquiátrica Instituto Penal de Campo Grande. O período de sua internação venceu em janeiro de 2024, porém seu destino ainda é incerto. Agora poderia ser a hora perfeita para que o Brasil tomasse vergonha e concedesse para esses seres repugnantes a pena de morte. Porém, vivemos em um país onde o próprio saneamento básico é uma ilusão. A pena máxima no Brasil para esses seres desprezíveis são apenas de 40 anos de reclusão.